Fala, minha galera! Deixa eu perguntar uma coisa. Você já sabe como escrever o seu projeto para os editais da Paulo Gustavo Bahia? Bom, se você ainda tem alguma dúvida, fique ligado que eu vou te mostrar o passo a passo para você ver como é fácil. Se você vai apresentar uma proposta a ser executada em um dos editais da modalidade Fomento à Execução Cultural, se ligue, os 22 editais são esses aqui. Produção audiovisual web, formação, pesquisa e memória no audiovisual, exibição cinematográfica, cinemas e salas vocacionadas, cineclubes, mostras e festivais do audiovisual, apoio a micro e pequenas empresas do audiovisual, distribuição, licenciamento e VOD ou VOD, cinematecas, edital das artes Lia da Silveira, vozes culturais de apoio a culturas populares e identitárias, inventário de manifestações à independência da Bahia, inventário de bens culturais, apoio a museus e acervos museais, Lunda que engana, preservando memória, apoio à publicação de livros, apoio a feiras e festas literárias, apoio à digitalização de acervos privados de interesse público e social, apoio a bibliotecas comunitárias e espaços de leitura, manutenção, modernização e reformas de espaços culturais, culturas digitais e economia criativa. E aí, vocês já sabem qual edital você vai inscrever o seu projeto? Então vamos lá, se liga nesse roteiro. Você vai começar indicando o nome do seu projeto. Logo depois, escolha uma foto que represente seu projeto ou uma foto sua que identifique o proponente do projeto. No passo seguinte, você vai preencher os campos de identificação pessoal. Indique se você é pessoa física com mais de 18 anos, pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos ou microempreendedor individual, ou se está representando um grupo ou coletivo sem inscrição jurídica. As perguntas de dados pessoais irão aparecer de acordo com a sua identificação no campo anterior. Responda a todas as questões apresentadas, pois esses dados serão utilizados pelo Ministério da Cultura para orientar a construção de políticas públicas culturais. Se você for representante de um grupo ou coletivo sem inscrição jurídica, não esqueça de anexar a declaração de representação de grupo assinada por todos os membros do seu grupo ou coletivo. Assim que você terminar de preencher os seus dados pessoais ou de sua empresa, você vai indicar se o seu projeto possui algum dos indicadores para a pontuação diferenciada. Ou seja, se ele possui na proposta ou entre os principais responsáveis pela sua execução: mulheres, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, povos e comunidades tradicionais, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas jovens até 29 anos, pessoas idosas acima de 60 anos ou pessoas em situação de rua. Ou se possui como temática algum dos patrimônios imateriais registrados no estado da Bahia, ou se possui como público prioritário pessoas ingressas ou egressas do sistema penitenciário, ou de medidas socioeducativas, ou pessoas atendidas por políticas públicas de redução de danos, atendidas pelo CAPES ou pelo programa Corra Pro Abraço. Ou ainda se o seu projeto será realizado no interior do estado da Bahia, ou se será realizado em pontos de cultura, centros culturais do governo do estado, museus, bibliotecas, colégios públicos estaduais ou centros sociais urbanos. Esses pontos não são obrigatórios de ser atendidos, mas garantem pontos a mais para os projetos que o atendem, com o objetivo de garantir um incentivo para a inclusão de públicos historicamente vulnerabilizados. Mas atenção! Essas pontuações serão contabilizadas somente mediante a entrega de todos os documentos exigidos: documentos de identidade, autodeclarações, laudo médico para pessoas com deficiência, fotografia frontal para pessoas negras, declaração de pertencimento étnico para pessoas indígenas. Passada essa etapa, vamos para a inscrição do seu projeto.
Lembrando que os editais que fazem referência à manutenção de instituições, sejam elas micro ou pequenas empresas de audiovisual, espaços culturais, espaços religiosos patrimonializados, museus, bibliotecas comunitárias ou espaços de leitura, salas de cinema, podem optar por apresentar a proposta referente apenas à sua manutenção, pagamento de contas, de reparos estruturais, pequenas reformas ou de dinamização, execução de projeto cultural de forma exclusiva ou prevendo mais de uma das aplicações previstas acima. Quem vai sinalizar a aplicação é você. A Lei Paulo Gustavo possibilita diferentes aplicações, com o objetivo de atender às demandas represadas do campo cultural. O primeiro passo é a apresentação de um resumo. Nele você coloca a ideia da sua proposta. Logo depois vem a descrição da sua proposta. Garanta que a sua descrição nos possibilite entender o que você realizará com o projeto, porque ele é importante para a sociedade, como surgiu a ideia do projeto e qual o contexto da sua realização. Descreveu sua proposta? Agora nos apresente os seus objetivos. Aqui você irá apontar o que deseja realizar de forma direta. Logo depois, descreva o perfil de público ao qual seu projeto se destina. Se existe um público específico ou prioritário, ou se é um projeto destinado a toda a população da sua comunidade ou município. Traga mais informações sobre esse público. Por exemplo, se são crianças ou adultos, ou qual a escolaridade delas, ou qual o perfil socioeconômico do seu público prioritário. Logo depois, você apresenta as metas. Aqui você detalha os seus objetivos, indicando exatamente quais são as ações a serem executadas e quantificando elas. Por exemplo, realizar 2 oficinas de pintura ou realizar a produção de um curta-metragem. Para os projetos da Paulo Gustavo Bahia, as ações de acessibilidade são obrigatórias para todas as propostas. Logo depois de descrever suas metas, indique quais são as ações de acessibilidade que você aplicará, de acordo com a sua proposta. Essa etapa vai te ajudar a preencher a sua planilha orçamentária, que está no anexo 5 dos editais. Lá, você terá que indicar no mínimo 10% do valor total da sua proposta para aplicação de acessibilidade no seu projeto. Então, é muito importante que você saiba os custos relacionados a cada ação de acessibilidade que irá aplicar no seu projeto. Passou essa etapa? Então nos diga em qual local o projeto será executado. Cidade, espaço cultural ou demais ambientes. Logo depois você irá apresentar o período de execução da sua proposta e o roteiro de execução, identificando quando ocorrerá cada etapa do seu projeto. Pré-produção, produção, divulgação e pós-produção. Importante colocar as datas previstas para o início e o término de cada etapa. Apresente o nome e função das pessoas que estarão envolvidas no seu projeto. Aqui você irá colocar as principais pessoas responsáveis pelo seu projeto. Por exemplo, produtor executivo, diretor de arte, curador e produtor de sonorização. Não precisa descrever os profissionais que não respondem pela sua proposta, elenco, atrações e etc. Após apresentar a sua equipe principal envolvida na execução do projeto, está na hora de você nos dizer como você pensa em divulgar o seu projeto. Aqui você vai indicar de que forma será feita a publicidade e a comunicação do seu projeto na comunidade onde ele irá ocorrer, e de que forma pretende alcançar o público prioritário e dar notoriedade para a sua ação. Assim como a acessibilidade, a contrapartida também é uma obrigação para os projetos apoiados pela Paulo Gustavo Bahia. Descreva qual ação de contrapartida será realizada a partir do seu projeto, quando e onde ela será realizada. A prioridade das ações de contrapartida são para estudantes das redes públicas de ensino, bem como para públicos vulnerabilizados. Se seu projeto já prevê como público prioritário esses citados e será 100% gratuito, indique que o seu projeto já possui natureza de contrapartida, pois já atende ao objetivo da ação. Pode anexar a sua planilha orçamentária, que deverá conter as previsões de custos que seu projeto terá, sem necessidade de descrição de item por item. Indique também se seu projeto terá apenas o financiamento da Paulo Gustavo Bahia,
ou contará com outras fontes complementares de financiamento e se seu projeto prevê a cobrança de ingressos ou venda de produtos. Para finalizar, você poderá apresentar outros documentos em variados formatos que entenda ser importante para fortalecer a compreensão e análise do seu projeto. Se lembre que todas as declarações e autorizações que constam no formulário são obrigatórias. Feito todas essas etapas, o seu projeto está pronto para ser enviado. Já se você pretende apresentar sua proposta na modalidade de áudio ou vídeo, seguirá o mesmo passo a passo. Indicará para qual edital está apresentando a sua proposta e irá colocar o link do vídeo ou do áudio no campo indicado. O roteiro para apresentação dos áudios ou vídeos é o mesmo que apresentamos acima. Mas não esqueça de seguir a ordem apresentada no anexo 3B, pois é importante conter todos os dados pessoais e declarações na sua apresentação. Se você quer indicar uma pessoa, instituição ou obra para um dos 3 editais de premiação, ou se você é ponto ou pontão de cultura e vai apresentar suas ações para o edital Cultura Viva, deve seguir outro roteiro. Lembrando que os editais da modalidade premiação são: Prêmio Preservar Culturas, Identidades e Saberes Ancestrais, Prêmio das Artes Nilda Spencer, Premiação à Trajetória do Cinema Baiano, Prêmio Cultura Viva. Toda a parte de apresentação de dados deve ser preenchida da mesma forma. Preencha os seus dados e os dados da pessoa premiada. Da mesma forma, se o candidato ou candidata ao prêmio atende a critérios de pontuação diferenciada. Uma mesma pessoa pode indicar mais de um candidato ou candidata ao prêmio. Porém, uma pessoa premiada só poderá concorrer a ganhar um prêmio. Você deve apresentar dados da trajetória cultural do candidato ou candidata ao prêmio, ou ponto ou pontão de cultura que está pleiteando a premiação. As informações devem ser apresentadas de acordo com o seguinte roteiro: um resumo da trajetória cultural do candidato ou candidata ao prêmio. Se identifica, a partir daquela trajetória, iniciativas inovadoras e quais seriam. Por exemplo, a partir da ação daquela mestra, foi iniciado um processo educativo inovador, que contribuiu na educação de crianças daquela comunidade. Como as ações desenvolvidas pelo candidato ou candidata ao prêmio transformaram a comunidade onde estavam inseridas, ou a realidade ao seu redor. Ou se uma determinada obra audiovisual baiana modificou a forma de enxergar a realidade que ela trata. Diga se você acredita que aquela trajetória que está concorrendo à premiação contribuiu para fortalecer o coletivo, grupo, organização e a comunidade em que é desenvolvido na afirmação de suas identidades culturais. Contribuiu para promover e a difundir as práticas culturais, na formação cultural de populações tradicionais, vulneráveis e ou historicamente excluídas. Contribuiu na formação cultural da população em geral em linguagens, técnicas e práticas artísticas e culturais. Contribuiu na oferta de repertórios artísticos e culturais para a comunidade do entorno. Proporcionou intensa troca cultural entre os realizadores do projeto e a comunidade. Diga qual é o nível de envolvimento da comunidade com o candidato que está concorrendo à premiação. Se a comunidade participou como público ou trabalhou nos projetos desenvolvidos por ele. Aponte o caráter transversal daquela trajetória com outras áreas se houver. Ou seja, se foram desenvolvidas ações e projetos com outras esferas de conhecimento, tais como educação, saúde ou desenvolvimento social. Agora diga se foram desenvolvidas ações voltadas a grupos em situação de vulnerabilidade econômica ou social, tais como pessoas negras, indígenas, crianças, jovens, idosos, pessoas em situação de rua, e se sim, quais? Se a premiação for a iniciativas, instituições, pontos ou pontões de cultura que tenham mais de uma pessoa envolvida em sua trajetória, apresente essa equipe, com nomes e funções que desempenharam na sua construção cultural. Para finalizar, apresente o que você possui de dossiê cultural do candidato ou candidata ao prêmio, ou seja, documentos com registro das atividades realizadas pela personalidade ou iniciativa artística e cultural que se pretende premiar.
cartazes, folders, reportagens de revista, certificados, premiações, relatórios, fotografias, clipagem, portfólio, declaração de reconhecimento da trajetória pela comunidade local, dentre outros. Se lembre que todas as declarações e autorizações que constam no formulário são obrigatórias. Para os editais de premiação, não é necessário apresentar planilha orçamentária. Você indicará a que faixa está concorrendo a trajetória a ser premiada, apenas. E também não existe entrega de prestação de contas nessa modalidade. E será assinado com a pessoa premiada um recibo de pagamento do prêmio. E este documento possui função de prestação de contas. Pronto! Viu como é fácil concluir seu projeto? Já pode deixar ele organizado, acessar o site da Secult, clicar em inscrever o projeto no edital que deseja e fazer a inscrição virtual na plataforma Prozas. Estamos aguardando sua proposta! Secult e editais Paulo Gustavo Bahia. Cultura em toda a Bahia.